Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Martins e você está aqui no canal Martins Textual. Hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre a estrutura da redação. Vamos falar um pouco sobre o repertório sociocultural, que é extremamente importante para que você consiga tirar uma excelente nota na redação, em especial na competência 2. O repertório sociocultural deve estar presente tanto na introdução quanto no desenvolvimento do seu texto. Então, vem comigo aqui que você vai aprender tudo sobre o repertório sociocultural. Esta aula de repertório sociocultural é extremamente importante, como eu já mencionei, e cabe destacar aqui para vocês que o repertório sociocultural é obrigatório na sua redação. Se você deixar de inserir repertório externo no seu texto, certamente será penalizado na sua competência 2. Lembrando que a competência 2 ela vai avaliar tanto a correlação do seu texto ao tema, se você realmente está abordando o tema que está sendo pedido. Vamos também avaliar se o seu texto apresenta todas as seções e elementos constituintes de um texto dissertativo argumentativo e se você apresenta o seu repertório sociocultural. E não apenas apresentar um repertório sociocultural, ele precisa também ser produtivo, relacionado a esse tema, que de fato traga alguma informatividade para o seu texto, corroborando assim a defesa do seu ponto de vista. O que é, então, um repertório sociocultural? Muitos dizem, né? Tem que ter repertório na redação. Mas o que é este repertório sociocultural? Então aí, pessoal, o repertório consiste na utilização de conceitos, exemplos concretos, argumentos de autoridade, conhecimentos de diversos campos do saber que você vai trazer da sua leitura de mundo, da sua vivência na sociedade. Então, pode ser de diversos campos do saber, da literatura. Eu li um livro e gostei daquilo que falava, e eu vejo que existem meios de fazer aí uma correlação com o tema que está sendo abordado. Então, pode colocar esse livro que você leu. Eu gosto muito de literatura mesmo, a matéria de literatura, né? Então, eu sei muito sobre a história da literatura, as escolas literárias, e de acordo com as características daquele período, eu consigo fazer uma analogia, uma associação com o tema em questão. Posso? Claro, excelente, também pode, tá, pessoal? Então, filosofia, história, educação, economia, cultura, artes, biologia, sociologia e inúmeras áreas aí de conhecimento. Tudo isso, pessoal, faz parte de repertório sociocultural e vai enriquecer o seu texto e vai proporcionar maior pontuação para vocês. Estes conhecimentos fazem parte da sua leitura de mundo e vão servir como fundamentação das opiniões apresentadas no texto. Então, serão utilizados como justificativa da tese, produzindo argumentos mais fortes e com mais credibilidade. Vamos relembrar rapidinho aí, nós temos um vídeo sobre introdução, aliás, 2 vídeos sobre introdução. Eu abordo tudo o que precisa ter na sua introdução, então vão lá dar uma olhadinha, está aparecendo aí para vocês. Só relembrando um pouco sobre a estrutura da introdução, porque ela também tem uma parte com repertório sociocultural, tá certo? Então, olha lá. Primeiro, nós fazemos a contextualização do tema. E o que tem dentro da contextualização do tema? Ora, primeiro nós temos o repertório sociocultural, que é chamado de repertório inicial. Depois nós temos a correlação ao tema, em que eu vou ali trazer qual é a relação deste repertório que eu introduzi no meu texto com o tema em questão. E, posteriormente, nós fazemos a problematização aí do nosso texto, tá certo? Na nossa introdução. E, por fim, vamos colocar, então, a nossa tese e os nossos 2 núcleos argumentativos, o núcleo 1 e o núcleo 2, que são, na verdade, os argumentos que nós vamos desenvolver posteriormente. Então, aí, basicamente, se dá dessa forma. Não se esqueçam
dos conectivos, tá bem, pessoal? Eu não posso começar um período a seco, eu tenho que trazer ali um operador argumentativo, que é o que nós chamamos de conectivo. Então vejamos na prática como isso funciona. Tudo muito teórico, é difícil de se compreender, mas vamos observar como que se traz um repertório sociocultural na prática, olhando aqui esses exemplos que eu trouxe para vocês. Nós teremos aí também aula sobre repertório sociocultural coringa. Ah, essa aula vai ser do peru, hein? Então, pessoal, esses repertórios coringa é naquele caso de você não ter nada, não se lembrar de nada na hora. Ai, meu Deus, o que eu faço? Não sou uma pessoa que lê muito. Então, a gente vai ter uma aula aí especial para vocês para falar sobre repertório coringa. Este tema, Desafios para a Educação de Surdos no Brasil, foi um tema que já caiu no Enem, e aqui eu estou pegando para vocês uma introdução de um texto que recebeu nota 1000 aí na redação do Enem deste ano. Então vejam só, durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país, com a construção de escolas e universidades. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Vejam só, pessoal, ele está trazendo aí o que nós chamamos de repertório do tipo alusão histórica. Por quê? Porque ele está fazendo uma correlação com algo que aconteceu no passado, que foi um fato, né? Um fato histórico, a família real, né? Com Dom João VI, quando vem aí para o Brasil em 1808 e trazem consigo todas as características peculiares aí da sua cultura lusitana. Então, também neste momento, eles trouxeram vários pontos para a modernização do país, como está sendo dito aí, né? Escolas, universidades. Isso é colocado no primeiro período da introdução. Já no segundo período, que é esse segundo ponto final, também faz parte do repertório, tá? Porque agora é o que a gente chama de ampliação do repertório, tá? Então eu amplio o repertório trazendo mais alguma informação decorrente desse fato aí que eu trouxe, né? Então, olha lá, também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Veja que já dá um quê de correlacionar ao tema, né? E agora vamos ver como ele vai trazer isso junto com a problemática. Olhem lá, em verde. Não se vê, entretanto, olha o conectivo, operador de oposição, na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda. Então, bem correlacionado ao tema, né? E também fazendo aí a problematização do texto. Posto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Cuidado, pessoal, aqui a pessoa cometeu um errinho, lembrando que as redações nota 1000 do Enem não são realmente isentas dos erros, tá, pessoal? As pessoas cometem alguns errinhos que são aí passíveis daquela passadinha de pano, né? Então, vejam só, posto que, pessoal, muita gente acha que é o mesmo que visto que, pois, como se estivesse fazendo uma explicação. Cuidado, lê do engano, e vocês podem cair nisso, hein? Posto que é o mesmo que embora, tá certo, pessoal? Então, é embora, ainda que, é uma concessiva, tá bem? Então, não seria o adequado a utilização desse posto que ali. Depois, o próximo operador, muito bem utilizado, desse modo, então já encerrando aí a introdução, né? Ele vai trazer a tese e, posteriormente, os dois núcleos argumentativos que ele vai trabalhar no desenvolvimento. Então, olha lá. Desse modo, os entraves para a educação, entraves como sinônimo de desafios, olha o tema. Os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Dois núcleos que ele vai trabalhar posteriormente aí nos seus dois desenvolvimentos. Tá bem? Então, pessoal, esse é o que nós chamamos de repertório inicial. Estão vendo? A alusão histórica. Ele traz um fato do passado, mas, para ser eficiente, tem que correlacionar com o presente. Nós já tivemos uma aula sobre isso, como eu falei, então dê uma olhadinha lá, sobre os tipos de introdução.
Agora vamos falar especificamente da estrutura do desenvolvimento. Vamos ter aula também sobre desenvolvimento mais específica. E aqui nós vamos abordar com um foco mais nítido a questão do repertório sociocultural sendo utilizado aí no desenvolvimento. Então, o que tem que ter no meu desenvolvimento? Primeiramente, o tópico frasal. Vamos aprender a fazer tópicos frasais. Então, no tópico frasal, eu vou trazer aquele meu núcleo argumentativo que eu coloquei na introdução, um pouco mais desenvolvido, ampliado, tá bem? Então, eu trago esse meu tópico, que é o núcleo aí do meu parágrafo de desenvolvimento. Tudo que eu vou dizer posteriormente tem que estar relacionado com essa parte central, essa parte nuclear do parágrafo, que é o tópico frasal. E aí sim eu vou vir com o meu repertório sociocultural. Posteriormente, eu vou fazer a contextualização do tema, ou seja, eu vou correlacionar o tema ao repertório que eu trouxe para enriquecer o meu texto. Cuidado, aqui é um momento em que a gente pode ampliar o repertório, sempre tendo em vista essa questão de associá-lo ao tema. E, por fim, eu vou concluir o meu parágrafo, lembrando que todo parágrafo tem a sua introdução, seu desenvolvimento e sua conclusão. Então, neste desenvolvimento, eu vou ter também a conclusão desse parágrafo. E a conclusão de um parágrafo de desenvolvimento é muito importante que se faça nessa sessão, né, nessa parte, uma reflexão crítica sobre tudo que foi discutido aí no parágrafo. É importante observar os conectivos, tá bem? Conectivo inicial de desenvolvimento, né, que é o nosso operador argumentativo de sucessão, nesse caso de primazia, ou seja, em primeiro lugar, a princípio, em primeira análise, primeiramente, podem utilizar qualquer um desses. Daí vem o tópico. Depois nós temos outro conectivo para não começar o período a seco. Aí vem o repertório sociocultural, conectivo, contextualização do tema, conectivo, e eu concluo o parágrafo com a minha reflexão crítica. Perfeito? Muito teórico, né? Vamos então colocar em prática isso que a gente está discutindo. Bom, vejam esse tema aqui. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Como que eu poderia construir um parágrafo de desenvolvimento que tivesse todos aqueles elementos? E vamos dar aí a ênfase ao repertório utilizado. Como que eu inicio? Lembra que tem que ter um conectivo de início de parágrafo? Conectivo de início de parágrafo aqui foi este. Diante desse cenário, é muito interessante esse operador argumentativo, tá bom? Diante desse cenário, é fato que, no período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, houve ações intensas de conversão de índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Mas aqui não era para vir tópico frasal? Temos aqui um caso de repertório sociocultural iniciando o parágrafo de desenvolvimento. Pode. Vocês vão ver várias redações nota 1000 que apresentam aí um pouquinho dessa quebra da estrutura, começam já com o repertório, mas não se esquecem de trazer também como um tópico frasal, tá certo? Então aí, houve ações intensas de conversão de índios ao catolicismo em função do pensamento português de soberania. Então quer dizer que o parágrafo vai girar em torno disso. Muito provavelmente, o argumento, né, o núcleo argumentativo que foi trazido lá na introdução era sobre o aspecto histórico que se envolvia com a intolerância religiosa no Brasil. Tá bem, pessoal? Então, por isso, sim, é possível fazer aí o início do meu tópico já trazendo um repertório, nesse caso de alusão histórica. Mas teremos também uma outra parte de repertório que diz respeito aqui à estratégia argumentativa da exemplificação. Também vai ser colocado nesse parágrafo um exemplo concreto para ilustrar o que está sendo discutido. Vamos ver? Olha lá. Embora, lembra que eu não posso começar a seco o meu período? Então, um operador aí de oposição fraca, concessivo. Embora date de séculos atrás, então tem que fazer essa correlação, né? Passado, presente. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, ao presente,
sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. Bom, agora é importante trazer um exemplo, porque isso ajuda, isso contribui para a minha argumentação, para eu melhorar aí a estratégia do meu argumento, que é também observada no meu projeto de texto e que vai contar ponto para mim na competência de número 3. Então vejam só, isso pode ser ilustrado, isso o quê? As imposições de dogmas e violência. Isso pode ser ilustrado com um ataque ocorrido em 2015 contra uma garota de 13 anos no Rio de Janeiro, a qual acabava de sair de um culto de candomblé e foi alvo de uma pedrada, como noticiado em diversas mídias televisivas. Eu não lembro qual que foi, se foi no Jornal da Globo, se foi em algum jornal do SBT, da Record. Será que foi no Cidade Alerta? Meu amor, se você não se lembra, coloque dessa forma. Por quê? Porque foi um fato notório que foi divulgado realmente à época. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar, tá certo? Desse caso aí da garota que foi alvo da pedrada por conta de intolerância religiosa. E aí, como noticiado em diversas mídias televisivas, consegue aí abarcar totalmente a questão da fonte. Tudo bem? E, para finalizar o parágrafo, a pessoa não poderia parar ali, né, em mídias televisivas. Por quê? Porque agora ela tem que concluir a ideia, fazendo uma reflexão crítica, tá certo? Então, vejam só. Assim, operador argumentativo de conclusão. É imprescindível que a lenta mudança de mentalidade social e o receio da população em denunciar deixem de ser barreiras para que ocorra a resolução desse grave problema social. Vamos ver mais um? Publicidade infantil em questão no Brasil. Já foi também tema do Enem. Este é outro caso de redação nota 1000. Em primeira análise, nesse caso, temos um parágrafo número 1 de desenvolvimento. De acordo com o movimento literário do século XIX, o romantismo, olha a literatura chegando aí, a criança era um ser puro. Ampliar agora o repertório. As tendências desse pensamento artístico influenciavam a temática poética brasileira por meio da idealização da infância. Agora vamos, trazer aí qual que é o problema que está sendo levantado para a contextualização do tema. Indo de encontro a essa visão, de encontro a, é contra, é choque. Cuidado para não confundir com ao encontro de, que é a favor. Então, de encontro a, contra. Então, indo de encontro a essa visão, a sociedade contemporânea, trouxe para o presente, cada vez mais erradica a pureza dos infantes, sinônimo para crianças, através da influência cultural consumista presente no cotidiano. Então, trazendo essa questão da publicidade infantil, correlacionando ao tema. Como se pode perceber, aqui é a parte do exemplo concreto, que vai dar mais credibilidade, mais força argumentativa para o nosso parágrafo. Como se pode perceber nos inúmeros comerciais voltados ao público dessa faixa etária, no intuito de influenciá-los a pedirem aos pais que comprem os produtos. Assim, agora vem a conclusão com a reflexão crítica. É possível admitir que a alegação de uma sociedade conscientizada se tornou uma maneira hipócrita de esconder os descasos em relação aos efeitos da publicidade infantil no país. Então, nesse caso, nós temos aqui uma alusão, mas agora não é histórica, é uma alusão sociocultural. Por quê? Porque estamos trazendo um aspecto referente à cultura de nossa sociedade. Que aspecto é esse? A arte literária, falando ali do romantismo. E este último aqui, pessoal, o papel da televisão na formação de opiniões da população brasileira. Não caiu este tema ainda. Este parágrafo aqui, pessoal, seria, já pelo primeiro operador argumentativo que aparece ali, nós temos certeza que seria um
parágrafo 2 de desenvolvimento, tá bem? Então aí é o nosso D2. Por que eu sei? Porque foi utilizado o operador de sequência outrossim. O que é outrossim? É um operador de soma, de adição. Então, estou adicionando, estou somando mais alguma informação à minha discussão. Ele é sinônimo de quê? Ademais, além disso, tudo bem? Então, aí, outrossim, é importante pontuar o papel influenciador da televisão na constituição do imaginário social. Quer dizer que eu falei sobre isso lá no meu núcleo argumentativo 2, ou seja, como a televisão influencia o imaginário social. E aí eu retomo isso como tópico frasal. Aqui é realmente receitinha de bolo, tá, pessoal? Aqui eu vou mostrar para vocês que é o tópico frasal, que é esse primeiro período. Agora vamos vir com o quê? Vamos vir com o nosso repertório sociocultural. Consoante, ó, nosso operador, significa de acordo com, consonância com. Consoante a citação do jornalista Nelson Roineff, o que o Nelson Roineff diz? Olha, um jornalista. Então ele diz: o que a televisão tem de mais fascinante para quem a faz é justamente o que ela tem de mais nocivo para quem a vê. Sua capacidade aparentemente infinita de massificação. Como que eu vou associar este meu repertório ao tema em questão? Vamos ver. E que tipo de repertório é este? Ora, estou trazendo a citação de um jornalista em relação a um tema que fala de televisão. Ele é o quê? É uma pessoa conhecedora do assunto, não é verdade? Então, ele é uma autoridade no assunto. Logo, eu tenho um argumento do tipo argumento de autoridade, ok? Muito forte também. Vamos ver como que a relação ao tema foi feita. De fato, então aí temos um operador argumentativo, mais de 80% da população brasileira tem esse veículo como principal fonte de informação e referência, havendo, assim, influência na formação de suas opiniões. Meu Deus, mas de onde que saiu isso? Não está escrito a fonte. Se não está escrita a fonte, pessoal, é porque essa pessoa pegou esse dado do texto de apoio. Não é obrigatório que se coloque como fonte quando o dado já está no texto de apoio. Obviamente, não foi colocado do mesmo jeito como estava no texto de apoio. Tem-se que fazer uma paráfrase, uma interpretação do dado, fazendo com que ele se torne uma informação. Dado é diferente de informação, tudo bem? Então, aí provavelmente veio um número de pessoas, né? E essa pessoa aí fez a conversão para o percentual. E agora vamos para a conclusão do parágrafo, com a reflexão crítica. Primeira coisa, para iniciar o período, operador argumentativo. Se eu estou concluindo, operador argumentativo de conclusão. Então, olha lá. Destarte. Meu Deus, professor, o que é isso? Restart? Não. Destarte é um operador de conclusão que é sinônimo de portanto, sendo assim, assim, logo, desse modo, dessa maneira, etc. Então vejam só. Percebe-se que as consequências geradas por esse processo podem ser negativas, pois se aumenta a tendência de haver manipulação ideológica do pensamento social, tornando o cidadão propício à venda de ideias e produtos de modo imperceptível. Então, temos aí um fechamento com uma reflexão crítica. Tudo bem, pessoal? Finalizamos essa parte de repertório sociocultural. Não percam a próxima aula, porque ela será extremamente importante. Vou trazer para vocês a sua chavinha para passar aí com uma excelente nota na redação do Enem, que é o famoso repertório Coringa. Vou trazer vários repertórios Coringa que vocês poderão utilizar aí no momento de sufoco, de esquecimento de repertórios. O Coringa pode te salvar. Vai ser aquela cartinha na manga. Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção.
por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos que virão e também deixar o seu like. Até a próxima. Tchau, tchau.